Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no capítulo 2, do versículo 13 até o 17, do Evangelho de São Marcos. E hoje nós vemos aqui a conversão de um cobrador de impostos chamado Levi, que depois se tornou Mateus, que era um apóstolo e também o evangelista. Por isso que nós temos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. É esse Mateus, é esse Levi daqui. Levi era um ladrão. Ele era um corrupto, melhor dizendo. Ele trabalhava ali na coletoria de impostos e ele era odiado pelos judeus. Porque é aquela história, uma parte para César, outra parte para mim. Impostos caríssimos, ele era odiado. Mas Jesus, passando, olhou para aquele homem que era odiado pelos judeus e que estava naquela situação de pecado. E aí Jesus olha e chama Mateus, chama Levi, tirando Levi da situação. E ele diz: segue-me, Jesus falou. Levi se levantou e o seguiu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O seguimento de Jesus se dá com o deixar o pecado de lado. O seguimento de Jesus se dá dessa forma. Não dá para seguir Jesus e continuar no pecado. Ou deixa-se Jesus para viver no pecado, ou segue Jesus e deixa o pecado. E foi isso que aconteceu. E a coisa foi tão boa, maravilhosa, que, no caso aqui, Mateus, ele já fez uma festa na casa dele, convidando os outros cobradores de impostos para que pudessem ouvir Jesus e sair também daquela situação. E ali estavam os pecadores, os cobradores de impostos, estavam todos ali naquela casa, prontos para ouvir aquela boa nova, o Evangelho da salvação. Mas, infelizmente, estavam lá também aqueles que se consideravam os grandes, os sabedores das coisas, os doutores da lei, que na cabeça dele era impossível que um tal mestre poderia se misturar com os pecadores. E aí Jesus diz: tá bom, vocês estão dizendo isso, mas eu vim do céu para salvar os pecadores. Os santos não precisam de salvação, não. Os santos já estão lá, mas os pecadores, vocês acham
aqui são as minhas palavras, é Jesus dizendo, vocês acham que eu vou deixar esse homem se perder? Eu tinha que salvar a alma dele. E Jesus salvou. E Mateus seguiu Jesus ao ponto de se tornar um apóstolo, um evangelista, morreu depois, testemunhando o evangelho, por ele foi martirizado e hoje ele se encontra no céu. Mas eu queria trazer também hoje um detalhe, por isso que eu estou aqui com a roupa, ou com essa estola dourada, ou se não branca, hoje nós sacerdotes estaremos assim, porque nós estamos comemorando um santo, um grande santo, chamado de Santo Antão. Santo Antão, ele era egípcio, ele era filho de pais cristãos, por isso ele era cristão também. Mas os pais morreram, e depois da morte do pai dele, Antão, que também é chamado de Antônio, Antonino, né? Antônio, ele herdou essa herança, ele e a irmã dele. E um dia, Santo Antão, o Antão, estava numa igreja e lá estava se lendo aquela passagem do evangelho do jovem rico, aquele jovem que foi diante de Jesus e disse que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. E ali, Jesus disse, é só seguir os mandamentos. E aí ele disse, eu já sigo os mandamentos. Aí Jesus falou, falta-te apenas uma coisa, vai, pega os seus bens, vende os seus bens e toda a riqueza que você tem, você dá para os pobres. Aquilo ali, essa frase tocou profundamente em Antão. E como ele tinha herdado essa herança toda, ele fez justamente o que o Evangelho dizia. Ele pegou tudo que tinha, deu para os pobres, uma parte ele reservou para a irmã dele, colocou a irmã dele aos cuidados de religiosas, porque naquele tempo também era assim, as moças, né, ficavam nos conventos e ali estudavam, viviam, depois se resolvia se iria casar ou não, deixou a irmã lá e foi para o deserto, meus irmãos. Deixando a vida, e olha que ele não estava levando uma vida errada não, mas aquela palavra tocou profundamente nele. Falta-te apenas uma coisa para entrar no reino dos céus, como ele tinha dito. Mas, não, na verdade, Jesus disse assim, se queres ser perfeito, porque uma vez que ele já estava levando uma vida santa, Jesus agora fala com ele o seguinte, se queres ser perfeito, ganhar o céu é só cumprir os mandamentos da lei de Deus. Você cumprindo os mandamentos, eu e você, o céu está garantido. Mas viver aquela perfeição, aquela santidade, ela vai consistir justamente em deixar essas picuinhas, essas coisas, esses apegos que nós temos. Uma pessoa rica pode se salvar? Pode, como uma pobre também pode se salvar. Mas Jesus olhou para ele e disse, você quer ser perfeito? Falou para o jovem rico, vai, vende tudo. O jovem rico não vendeu, foi embora. Mas aquela palavra tocou. E aí, Antão queria ser santo no sentido de perfeição, de ter Jesus apenas como o seu valor. Como diz lá no Evangelho, que aquele homem estava andando ali por um lugar, né? E aí ele encontrou lá um tesouro naquele campo, e aí ele foi, vendeu tudo e pegou, e comprou aquele campo para ficar com o tesouro, para dizer, Jesus é o meu tesouro e mais nada, nada.
Foi isso que aconteceu com Antão. Então ele foi para o deserto e lá, fugindo do mundo, começou lá vivendo numa vida de penitência, vida de oração, combatendo contra as tentações. Que o demônio, é isso que ele quer, como São Pedro disse, que o demônio está ao nosso redor, querendo nos devorar. Então ali naquela vida de penitência, naquela vida dura, de trabalho, de oração, de penitência, de jejum, ele foi vencendo as tentações e foi se tornando cada vez mais perfeito, como Jesus havia falado, numa situação de humildade. E olhe bem, ele foi para o deserto. Primeiro ele ficou lá numa cabana. Depois ele foi para um túmulo, para uma caverna, e lá ele ficava na luta. E muitas pessoas começaram a ir em busca dele, em busca de uma orientação, de uma direção espiritual. E ele orientava as pessoas, e aí foi formando grupos, e as pessoas foram vivendo ali em volta de Antão. E aí começou essa vida comunitária, onde as pessoas deixam o mundo para viver uma vida com Deus. Uma das coisas também que Santo Antão fez foi combater uma heresia de um bispo chamado Ário, a heresia ariana, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele saía lá do deserto e ia lá para dizer para Ário e para dizer para todo aquele povo que Jesus, ele tem duas naturezas, uma humana, uma divina, e ele é Deus. E ele ajudou muito o Santo Atanásio, que foi um dos discípulos dele. E Santo Atanásio foi muito perseguido porque ele combatia essa heresia. Jesus está pedindo o que de você? O que Jesus está pedindo de nós, meus irmãos, é que nós levemos uma vida de perfeição, uma vida santa. No Evangelho, Levi, ele deixou tudo para levar uma vida de perfeição. Santo Antão deixou tudo para levar uma vida de perfeição. Deus nos chama a abandonar totalmente o pecado, para nós levarmos uma vida de perfeição. Claro, aqueles que são chamados à vida religiosa, ao seminário, vai, procura o padre, a madre, busque as orientações necessárias, tudo com um bom discernimento para poder servir a Deus em santidade, como Santo Antão. Que São Mateus e Santo Antão possa nos ajudar nessa caminhada de perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Segue-me, é o que Jesus está falando.